eu sou considerada como partícipe desse terceiro que está cometendo estupro de vulnerável, ok? Mas então quando é que vai existir o crime de mediação para satisfazer a lascívia? Se o mediador é sempre partícipe do estuprador, quando é que vai existir esse crime como tipo autônomo? O crime de mediação para satisfazer a lascívia como tipo autônomo, como é que ele vai existir? Pois é, para essa segunda corrente, o crime de mediação só vai ser um tipo autônomo quando eu estiver induzindo o menor a satisfazer a lascívia do outro sem contato físico, a satisfazer o voyeurismo do terceiro. Ou seja, se eu induzo uma menina de 13 a manter atos libidinosos com o terceiro pratica estupro e eu sou partícipe do estupro. Mas se eu induzo essa menina de 13 a se vestir de uma forma erótica e se exibir eroticamente para o terceiro não comete crime algum, porque presenciar a exibição não é crime algum, e aí sim eu respondo pelo crime de mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Entenderam? Então, para essa segunda posição, só vai existir o crime de mediação como crime autônomo quando essa mediação for o induzimento à prática de um ato não sexual. For o induzimento, por exemplo, a apresentação, a exposição lasciva, mas não a prática lasciva. Então, meus caros amigos, quando você estiver estudando no teu livro de doutrina, muito cuidado. Porque existem doutrinadores que têm defendido aguerridamente a primeira posição e doutrinadores que têm defendido aguerridamente a segunda posição. E isso nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver como é que vai ser sedimentado pelos tribunais, se é que isso vai chegar aos tribunais, né? Um caso que eu acho raro de acontecer na prática, difícil de ser provado, talvez seja difícil de chegar mesmo aos tribunais, mas nós vamos ter que ver como é que os tribunais vão decidir, porque por enquanto a coisa está assim, a coisa está um pouco confusa, ok? Então, vamos ver a próxima pergunta. Professora, não entendi a diferença entre mediação para satisfazer a lascívia e facilitação da prostituição. A senhora poderia me explicar, por favor? Pois é, esses dois crimes aparecem como crimes contra vulnerável. O crime do 218 e o crime do 218-B. O induzimento ou mediação para satisfazer a lascívia de outrem, 218, e o crime de facilitação da prostituição, que é o 218-B. Qual a diferença entre eles? Até porque eu, talvez aqui tenha sido responsável por essa pequena confusão, porque eu disse que os doutrinadores dizem que a mediação para satisfazer a lascívia é como que a antessala da prostituição. Talvez a confusão tenha surgido daí. Mas olha só, vamos pensar o seguinte. O induzimento para satisfazer a lascívia, a mediação para satisfazer a lascívia, é um crime que tem como beneficiário uma pessoa determinada. É mediação para satisfazer a lascívia de outrem. É um crime em que o beneficiário, aquele cuja lascívia será satisfeita, é uma pessoa determinada. Enquanto que a facilitação à prostituição tem como característica o comércio sexual com pessoas indeterminadas. A facilitação da prostituição, e um dos verbos da facilitação à prostituição é induzir a prostituição. Então, qual a diferença entre induzir a satisfazer a lascívia e induzir a prostituição? Não é mesmo? São condutas parecidas. Qual a diferença de eu induzir um menor a manter um ato libidinoso com uma pessoa ou induzir o menor a se prostituir? É que a mediação para satisfazer a lascívia é um crime que tem como beneficiário uma pessoa determinada. Mediação para satisfazer a lascívia de outrem. Outrem é uma pessoa determinada. Enquanto que a facilitação à prostituição, mesmo que no tocante ao verbo induzimento, a facilitação à prostituição é um crime em que os beneficiários são pessoas indeterminadas. A facilitação à prostituição é induzir alguém a prostituir-se. E prostituir-se
é a mercancia, é o comércio sexual com pessoas indeterminadas. Então, induzimento à prostituição, o beneficiário é uma pessoa indeterminada. Enquanto que na mediação para satisfazer a lascívia, o beneficiário é uma pessoa determinada. Essa é a maior diferença. Ok? Vamos lá, vamos ver a próxima pergunta. Professora, quem contrata prostituta comete crime? Puxa vida, né? A prostituição é uma atividade que não é lícita, não é regulamentada, também não é ilícita e diz a lenda que é das mais antigas do mundo. Talvez nenhuma sociedade tenha vivido sem essa prática, que pode ser considerada perniciosa por alguns ou nem tanto por outros, mas o fato é que a prática da prostituição sempre teve incorporada e misturada à história do homem. Então, quem contrata a prostituta, quem mantém conjunção ou atos libidinosos com uma prostituta ou com um homem que se prostitui, comete crime? Veja, entre pessoas maiores e capazes, não há crime algum. Nem daquele que se prostitui e nem do consumidor da prostituição. Nenhum deles pratica crime. Pratica crime, sim, quem se beneficia da prostituição. É o que nós vamos ver no próximo programa, os crimes de lenocínio. Então, o rufião, aquele que tira proveito da prostituição, quem mantém casa de prostituição, esses sim cometem crime. Mas a própria pessoa que se prostitui e o seu cliente, por assim dizer, não, esses não cometem crime. Salvo se não estiver envolvida prostituição infantil ou adolescente. Então essa foi talvez a mudança mais positiva da lei penal no tocante à proteção da vida sexual dos menores, das crianças e dos adolescentes. Aquele que usufrui da prostituição do menor de 18 anos pratica crime também. Pratica o crime previsto no artigo 218b. É uma conduta equiparada ao facilitador, a quem facilita ou submete a criança ou adolescente à prostituição. Então, comete crime, sim, quem contrata prostituta ou homem que se prostitui menor de 18 anos. Agora, é claro que, como em todos os tipos, vale aqui uma regra extraída da parte geral, que é a regra do erro de tipo. Então, se a pessoa apresentar uma carteira de identidade falsa, pela sua aparência física, pelo seu comportamento, pelo lugar em que se encontra, eu supuser que ela é maior de 18, eu não tenho consciência da existência de um elemento do tipo, isso se chama erro de tipo e, portanto, exclui o dolo, como nós sabemos. E como o crime só é punido na modalidade dolosa, não se admite culpa, então estará excluído o tipo. Então, é sempre possível alegar erro de tipo. Mas o crime haverá de qualquer jeito. Muito bom, meus amigos, nós respondemos algumas questões importantes, eu acho que não todas. E é por isso que a gente está esperando o seu e-mail. Porque eu tenho certeza que você deve ter ficado com dúvida. Puxa vida, eu tô cheia de dúvida. Como é que você não ficou com dúvida a respeito dessa matéria toda? Então faz o seguinte, dá uma lidinha nos artigos 217 e 218, A e B, e depois escreve pra gente. Escreve pra gente fazendo a tua pergunta, fazendo a tua crítica, fazendo a tua sugestão. Você já sabe, nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. A gente vai ter todo o prazer em te responder. Mas não sai daí, hein? Não sai daí, porque o próximo bloco é o X da questão, que é a hora da gente colocar na prática. E fica atento no X da questão, porque nós vamos responder a perguntas de provas passadas. Então, nós vamos ter que fazer uma análise e dar um gabarito antes e depois, como é que era e como é que ficou. Combinado? Então, não sai daí. Tudo bom? Voltamos. O nosso tema do dia, você já sabe, são os crimes sexuais contra a vulnerável, um tema da moda, um tema que certamente vai estar em todos os concursos desse ano de 2009 e eu acho que de 2010 também. E a gente vai agora para o X da questão. A gente vai ver se tudo que a gente aprendeu foi útil, deu conta do recado, se a gente está